Importa-se dizer-me onde nasceu? Em Castelo Branco. E a data de nascimento? 9 de agosto de 1888. Quais seriam as suas palavras para definir-se numa curta autobiografia? Seria muito difícil porque nunca pensei nisso. Creio mesmo que seria a única coisa que eu nunca seria capaz de escrever, uma autobiografia. Mas neste caso, só para falar um pouco acerca do Vieira de Almeida, o que é que diria? Não sei, é uma pergunta a que não tenho resposta fácil, nem pronta. Não me vejo na situação de autobiografar-me. Quando era miúdo, como é que encarava as pessoas crescidas? Com inveja. Com vontade de crescer Com rapidamente? vontade, mas eu creio que isso é bastante comum. Suponho que o contrário seria a exceção. Eu era uma pessoa normal. E suponho que continua a ser. Qual é a recordação de infância que ainda hoje tem presente? Aquela que lhe salta com mais frequência à memória? O quintal onde passava o maior número de horas em casa do meu pai. Havia qualquer particularidade nesse quintal? Não, tinha muros cheios de musgo, tinha rosa-chá, era um quintal de província, com todas as características de um velho quintal de província, onde eu passava a maior parte do tempo, porque durante muito tempo não tive trabalho algum que realizar, tanto mais que enquanto não andei na escola. Não frequentei nunca a escola primária, naturalmente. Antes de ir para o liceu, nunca tinha saído de casa para aprender, fosse o que fosse. Acha que isso foi nocivo para si? Não. Acho que tive uma vantagem enorme nisso, porque ainda para mais o meu professor nessa altura foi meu pai. Nisso e nos rudimentos de latim, antes de ir para o liceu. Porque sucedeu que eu fiz exame, que então se chamava de admissão ao liceu, 2 anos antes da idade legal. E como não me foi concedida a portaria para entrar, passei 2 anos em casa. E então o meu pai entreteve-se um pouco a ensinar-me latim. Talvez fosse uma maneira mais fácil de aprender latim. Com certeza, porque me dava uma liberdade de não trabalhar, que seria muito útil mesmo em escolas oficiais, onde hoje se trabalha mais com rendimento menor. Disse-me que era um miúdo totalmente normal. Creio que sim. Afinal, verifica-se que tinha uma grande antecipação em relação aos miúdos da sua idade. Bem, mas isso é uma pequena vantagem. Falou-me do muro do seu quintal. Tinha muita vontade de saltá-lo? Constantemente. Todos os dias, mesmo de inverno. E, no entanto, era alto. Mas os saltos foram progredindo e, por fim, saltava perfeitamente do muro com grande prazer. Com facilidade. Essa ginástica de saltar o muro foi útil pela vida fora para saltar os obstáculos que aparecem? Talvez. Não sei se há uma transplantação psicológica de um caso para outro, mas é possível que essa ginástica corpórea me tivesse auxiliado a saltar outros muros que, às vezes, não foram pequenos. Em criança, o que é que ambicionava como profissão? Nunca tinha pensado nisso. Calculava que um dia havia de seguir um curso superior qualquer, porque já sabia, na altura em que comecei a saber o que era um curso superior, calculava que chegaria lá, mas verdadeiramente não tinha ainda feito uma escolha. O seu pai era professor, disse-me? Não, foi meu professor, mas o meu pai era funcionário público do Ministério das Finanças, que então se chamava Ministério da Fazenda. Quer dizer que abriu uma exceção para ensinar o filho, não era um professor? Não, às vezes ensinava particularmente, quando alguém se lhe dirigia. E quanto ao seu futuro, qual era o desejo dos seus pais? Eles pensavam numa formatura, mas pensavam principalmente numa formatura que me permitisse ficar na minha terra natal. Queriam agarrá-lo à terra? Talvez fosse mais para estar mais perto deles, porque eram um e outro admiráveis como pais. E eu talvez tivesse feito mal em não ter ficado naquele canto, que hoje já não é tão canto, porque infelizmente essas terras desenvolveram-se de uma maneira inesperada, precipitada e sem grande vantagem, talvez, para quem lá está, a não ser nos melhoramentos materiais, que esses são grandes. Em todo caso, para o seu espírito, a capital era indispensável. Não sei se a capital é indispensável. No entanto, a não ser lá, creio que era a capital o único meio conveniente. Talvez já tenha tido, às vezes, uma certa pena de não me ter vinculado àquela vida sossegada. Mas também suponho que agora já não é tão sossegada como era então e que me teria desaparecido a razão do desejo. Tem todos os defeitos das grandes urbes? Não, das grandes urbes não, porque é ainda uma cidade pequena. Em todo o caso, para a cidade que eu conheci, é o triplo. Quando começou a preocupá-lo o extraordinário mistério da vida? Isso talvez muito cedo, mas de uma maneira
romântica e pitoresca, aquela maneira em que toda a gente se preocupa quando não é totalmente destituída de interesse pelas coisas, e está na altura, enfim, dos 15, 16, 17 anos. Nessa altura pensa-se muita coisa errada, disparatada, porventura, mas é realmente um sintoma de interesse. Disse-me que só quando entrou ao liceu começou a conviver com outros rapazes? Só então. Até então, às vezes, havia brincadeiras no meu quintal com algum rapaz vizinho que lá ia. E qual foi a sua emoção no primeiro dia de liceu? Curiosidade. Expectativa? Expectativa, aliás, mal satisfeita, porque, com raras exceções, o liceu não me deixou, enfim, uma recordação verdadeiramente notável. Podiam contar-se, e eram muito poucos, aqueles que realmente tiveram uma ação importante na minha formação, porque a maioria, e principalmente na minha província, era ainda muito atrasada relativamente às necessidades do ensino que professavam. Gosta dos animais? Muito. E é dedicado aos objetos pessoais? Não sei se poderá chamar-se dedicação, mas fazem-me falta se realmente os perder ou eles se destruírem. É cioso de determinados objetos? Sim, há certos objetos que fazem falta. Eu tenho pena de perder ou de ver estragar. E às vezes até por uma razão afetiva. Eu tinha, por exemplo, na minha estante muito guardado um cãozinho de papel que me tinha oferecido meu filho mais novo quando tinha 4 anos. Tive uma arrelia enorme quando esse cão desapareceu. E apareceu? Não? Não, infelizmente não. Talvez um neto. Não tem netos? Tenho netos, sim. Tenho netos. Não seria um neto que fez desaparecer? Não foi. Para conviver intelectualmente, prefere os homens ou as mulheres? Uma mulher inteligente pode ser tanto ou mais interessante que um homem, mas, em geral, não sei se é fácil estabelecer uma comparação tal que se possa dizer em absoluto e genericamente prefiro A ou B. Sexo. Gosta mais de fazer confidências ou de as receber? Prefiro recebê-las. Hoje estou a forçá-lo um bocadinho a fazer confidências, desculpe. É capaz de dar-se com pessoas de quem não gosta? Sim, muito capaz. Tenho uma larga experiência disso. A não ser, há realmente uma coisa que me arrelia, é ver que as pessoas professam uma opinião e procedem ao contrário da opinião que professam. Quando assim é, irrito-me um pouco, mas como não tenho nada, não tenho nenhum direito sobre o procedimento dessas pessoas, a não ser que haja um obstáculo qualquer de natureza pessoal, e já tem havido, não me custa nada dar-me com pessoas de quem, sinceramente, não gosto, por quem não tenho o menor interesse. Gosta mais de agradar, convencer ou provocar? Gostaria mais de convencer. Prefere ser estimado, admirado ou amado? É uma pergunta muito complexa, porque admirado não me interessa. E se digo No isto, entanto, é muito admirado. Mas se digo isto é porque acho que a minha vida até este momento me parece provar que, de facto, o interesse por ser admirado não é grande. Naturalmente, se alguém me afirma a sua estima, ponhamos mesmo por hipótese a sua admiração, isso satisfaz-me, porque só se fosse completamente destituído de interesse por mim mesmo é que poderia não me satisfazer. Agora, como aspiração minha, nunca aspirei a ser admirado. E como creio que a minha vida já permite registar objetivamente que, de facto, nunca fiz absolutamente nada por ser admirado, nunca fiz nada por ser conhecido. Ainda há pouco tempo, falando com um jornalista, eu agradeci umas referências amáveis que ele me tinha feito e disse que isso era tanto mais amável quanto se partia de uma pessoa a quem eu nunca, como a nenhum colega seu, eu tinha feito o menor pedido. Com certeza. Aliás, está numa posição mental que não precisa de fazer pedidos para que falem de si. Não sei, isso talvez não seja, não sei. Mas, de qualquer forma, eu não desejaria que isso fosse resultado de um interesse direto meu. O que não significa que não saiba agradecê-los como se os tivesse pedido. Com certeza. Das artes clássicas, qual é a que mais o emociona? Não é fácil. Não é que eu seja eclético, porque me parece mesmo o ecletismo uma forma inferior de pensamento e de atitude. Mas, em geral, o que me emociona mais são as obras que suponho de grande mérito, sejam de que arte forem.
Simplesmente não me atrevo a julgá-las, digo apenas da minha impressão. E até pelo desenvolvimento que tem, pelo menos em extensão, a crítica atual, a minha impressão é que o melhor era resignar-nos todos os que não somos críticos profissionais nem voluntários a dizer apenas gosto e não gosto. Acabavam-se as discussões. Interessa-se pela história? Sim, interesso, se bem que não veja nela, na maior parte dos casos, aquilo que todas as outras pessoas, ou quase todas, procuram ver. Claro que aparece, quando em quando, um historiador notável, e é justamente o valor do historiador que dá valor à investigação histórica. Quer dizer, e não o facto em si. E muitas vezes o facto em si nem tem grande interesse, nem tem aquilo que vulgarmente se lhe dá. A história dizia Antero do Cantal, que era um palimpsesto permanente. E há pessoas que raspam mal o pergaminho em que tornam a escrever. Em todo caso, há alguma época da história em que se fixa especialmente a sua atenção? Não, talvez não. Há naturalmente épocas que se impõem pelo resultado da obra realizada, como acontece em Portugal no século XVI, como acontece em outros aspectos, e então ainda mais do que no século XVI, no século XIX, que é um século de alto nível da mentalidade portuguesa, mas propriamente fixar uma época, e além disso há ainda que notar que não há sincronismo por exemplo, para países vários. Com certeza. Uma época que é brilhante para um país pode não ser sempre escura para o outro. E por isso, claro que o interesse é sempre muito condicionado. Pensa muito no seu próprio passado? Procuro não pensar muito. E o futuro preocupa-o? Não. Como não tenho ambições, e até talvez tenha feito a asneira de nunca as ter tido a partir dos 18 ou 19 anos de idade, não penso no futuro. Acho que não vale a pena. E não vale mesmo a pena pensar, porque é inútil o que eu penso a respeito do futuro. Ainda do passado, ainda poderia talvez tirar algum resultado refletindo sobre ele. Não é seguro, mas era possível. Quanto ao futuro, não se tira absolutamente nada de pensar nele. Nós somos assim. E não há nada a fazer. E não há nada. Sonha muito? Refiro-me ao sonho com os olhos bem abertos. Há coisas suficientemente belas no mundo para não ser preciso sonhar individualmente. Basta contemplar a realidade. Basta contemplá-las. Sente-se frequentemente angustiado? Não. Nota-se que não, felizmente. Não sinto angustiado, não sinto. Só quando a vida me tem dado algumas razões de angústia que não vale a pena fazer referência. Portanto, uma angústia perfeitamente explicável, não aquela angústia que não sabemos explicar. Não, e que realmente com as modernas teorias da angústia foram todas falhadas. Foram uma fantasia metafísica sem consequência de maior. Quais são as faltas que encara com mais indulgência? Lembro-me da frase « tout comprendre, c'est tout pardonner ». Ça, c'est très bien. Portanto, desde que sabe compreender, já é capaz de perdoar. Naturalmente, há algumas coisas que são de tal modo revoltantes que não se podem perdoar-se. Mas, a não ser nesses extremos, quando se compreende, há tanta coisa a justificar. E quais são as virtudes ou qualidades que mais aprecia? A bondade. Desculpe o que há de paradoxal no que vou perguntar a seguir. Entre as qualidades há alguma com que embirre? E entre os defeitos há algum que lhe mereça simpatia? A preocupação estética da elegância, olho sempre com indulgência. Será um defeito, mas vale alguma coisa, porque de resto a convenção tem seu mérito. E até suponho que uma das coisas que distinguem o homem dos animais é a possibilidade e a necessidade de fazer convenções. E quando ordinariamente as pessoas nos dizem que detestam as convenções, é porque estão a fazer outras ordinariamente inferiores àquelas que rejeitam. Portanto, convencionais também. Convencionalíssimas. Gosta de correr o risco? Sim, muito. É agradável. É.
E já tenho corrido. Muitas vezes. E oxalá o possa correr também ainda durante muitos anos. Parece-lhe que modificou muito o seu caráter desde os seus 18 anos até agora? É muito difícil responder a isso, mas tenho a impressão de que não. E creio mesmo que, em geral, nós mudamos menos do que se supõe. A mudança psicológica não é tão grande como a mudança física. Há uma linha geral que se mantém. E até ordinariamente são desculpados os velhos quando têm certas manias pelas pessoas que os rodeiam. Mas o que sucede é que essas manias, às vezes muito impertinentes, são aquelas mesmas manias, embora mais intensas, que eles já tinham em novos. E que refinaram. Naturalmente, pela prática, pelo uso e pela rigidez da posição. Recorda-se de algum acontecimento que tenha influenciado decisivamente a sua carreira e a sua posição atual? Foram tudo acontecimentos normais. Encadeados? Encadeados. Eu pensava, frequentei um curso que devia dar-me a entrada, e deu a entrada como professor de ensino secundário. Um dia apareceram os concursos pela criação da Universidade de Lisboa e eu concorri, quer dizer, tudo se passou normalissimamente. Em todo caso, gosta de ser professor? Há muito. Talvez seja por não ter experimentado outras profissões. No entanto, com a que tenho, estou muito satisfeito. Realmente deve ser agradável encontrar pela vida fora pessoas a quem ajudou a modular, talvez, o caráter... Mesmo sem ajudar, porque há uma coisa de que não digo que me envaideça, porque pode ser que eu não tenha contribuído em coisa alguma para isso. Mas o que é certo é que tive alguns professores que ficaram muito meus amigos e, coisa ainda mais interessante para mim, mais agradável porventura, tenho um certo número de alunos que são também, e que já não são alunos, e que ficaram também meus amigos. E tenho a impressão de que ter amigos entre aqueles que foram alunos é uma coisa que dá um prémio. É porque há realmente uma posição defensiva entre o aluno e o professor, não é verdade? Sim, e ordinariamente quem tem a culpa é o professor. Porque não sabe romper aquele muro. Em geral, o professor esquece de que foi aluno. Eu, nesse ponto particular, tenho uma boa memória. E o resultado é que me tenho dado muito bem, e devo até dizer, para a honra dos estudantes portugueses, que nunca tive o menor dissabor proveniente de estudantes, com quem me tenho sempre dado muito bem. Houve uma vez um curso, pouco tempo depois de eu começar a ser professor, em que a percentagem de reprovados foi muito grande, não por culpa deles nem minha, mas porque não estavam habituados e o assunto era uma novidade. Pois nenhum deles se zangou comigo, e alguns mantêm as melhores relações pessoais com o professor. Com que idade publicou o seu primeiro livro? Agora de pronto não sei dizer, mas já foi há muitos anos. O resto das minhas primeiras publicações foram devidas a diligências de amigos. O meu primeiro livro deveu-se a um homem que fazia parte da Biblioteca Nacional, no tempo de Raul Proença, Jaime Cortesão, um professor que foi do Instituto Superior Técnico, o Dr. Ferreira de Macedo, que me disse quase textualmente isto: eu sou dos que aqui estão a única pessoa que não é escritor. Dê-me esse livro, que vai ser o meu livro, já que os outros imprimem, eu vou também imprimir esse, que passa a ser o meu livro. Como se chamava esse seu primeiro livro? Bucólica. É um livro de? Versos. Livro de versos. Portanto, um poeta também. Sim, e de todo não perdi o costume. Ainda se bem que não tenha publicado muita coisa. Mas porquê é que não publica mais? Porque também não procuro publicar. Gosta de guardar para os si os seus primeiros poemas? Não. Mas é que, em primeiro lugar, esses livros iniciais foram, de facto, o resultado do empenho de amigos, quanto à impressão. E daí para cá, só quando, não direi, enfim, que fosse muito conhecido, mas quando as pessoas não me ignoravam totalmente e vieram ter comigo. Nessa altura, evidentemente, eu não tinha dúvida alguma em corresponder. Como esses casos se dão raramente, e isso até tem dado este resultado, é que ordinariamente me tem voltado, talvez um pouco mais do que seria de supor, para a produção literária.
ainda recentemente, aquele livro sobre a oração da coroa, de Demóstenes, foi a ideia amável do editor vir ter comigo. Não era certamente a pessoa mais qualificada para o fazer, mas a verdade é que, desde que tinham a amabilidade de procurar-me para isso, eu procurei fazer o melhor que podia. Quer dizer que só quando é solicitado é que publica as suas obras? Solicitado, ou pelo menos, não é bem que seja necessário solicitar-me, não é que me faça complicado, não é? É que não é solicitar-me, é apenas alguém lembrar-se disso, não é? Lembrar-se disso, quer dizer, eu acho até muito bem e fico muito satisfeito se alguém se lembra. Não procuro eu sugerir de maneira nenhuma. Desculpe abusar da sua memória, lembra-se da sua primeira conferência? Já não. Gostaria de saber Já a sua reação. São tantas as suas conferências, sempre diferentes, sempre de interesse. Apesar de essas conferências terem sido mais repetidas do que eu desejaria, porque ao contrário do que pode supor, se não tenho empenho nenhum em falar em público. Mas o público tem muito empenho em ouvi-lo. Quando alguém me pede, eu realmente vou, porque me custa mesmo dizer que não. Recusar sem ter uma razão forte não me parece bem. Mas verdadeiramente gostar também não é exato, não tenho interesse nenhum em falar em público. Não é, portanto, possível recordar-te da sua primeira conversa em público? Não? De maneira nenhuma. Suponho que tentei isso, fiz isso pela primeira vez também a pedido na minha terra natal, mas nessa altura era ainda estudante de estudos superiores. E saiu-se muito bem? Não sei, na estreia sei que me fez uma certa impressão, que era a primeira vez que o fazia. Essa impressão felizmente desvaneceu-se. Realmente agora não sinto essa impressão, não sinto... Como se diz agora, nenhum complexo. Não tenho complexo. Qual foi o facto em que... O que não quer dizer que não admita perfeitamente a possibilidade, e até já o tenho dito, mas de vez em quando vêm ter comigo para estas coisas, e eu um dia estendo-me. Sabe o que acontece com os atores, que quanto mais experiência têm de palco, mais medo têm das estreias? É natural. Não é o que acontece consigo nas suas conferências, que hoje as domina sem nenhuma preocupação. É que isso tem talvez uma explicação, é que o ator depende um pouco da obra do dramaturgo, e como essas obras são tão diferentes às vezes de caráter, de modo de ser, da figura que eles vão encarnar, etc., obriga-os a uma série de mutações que não se dá no conferencista, que é sempre simultaneamente autor e intérprete, de forma que está muito mais à vontade. É natural que o homem que fala em público e que diz aquilo que julga ter de dizer esteja mais à vontade do que o ator, que constantemente é outro, embora continue a ser o mesmo. Qual foi o facto em que participou que lhe deixou maior satisfação de consciência? Não sei, tenho tido uma vida calma, não tenho assim grandes acontecimentos a que ficasse preso. Mas às vezes há pequenos acontecimentos que nos dão uma grande satisfação de consciência. Sim, isso há, mas esses então são muitos, tanto os que dão satisfação como os que dão a relia, de forma que a lista seria longa e não é fácil determinar qual deles teria a primazia entre vários. Procura um ambiente especial para o seu trabalho literário? Não, serve-me o ambiente familiar, serve-me perfeitamente, até me ajuda. Tem algum sonho de infância que ainda não tenha realizado? Tenho um que me parece nunca realizarei, e que no entanto parece que em certos países é uma coisa relativamente fácil, que era ter uma casa própria, pequena. Gostava de ter? Gostava muito, mas não me parece que isso que seja possível. Pode ser às vezes tantos concursos, não é? Até porque cai em sorte, ou não assim. Acredita na sorte? Acho uma palavra sem sentido, porque a sorte só tem sentido depois de realizada. É como os palpites da loteria. Toda a gente acredita que teve um palpite quando se dá a circunstância de lhe sair. Claro. E transforma isso, projeta isso para o passado e chama-lhe palpite, mas é uma ilusão, como seria dizer que teve um despalpite no caso de não saiu nada. E estava certo da mesma maneira. Das pessoas importantes da história do mundo, santos, heróis, guerreiros, cientistas, políticos, escritores, artistas, gostaria de saber quais são os 6 nomes que primeiro saltam neste momento à sua memória, mesclando-os totalmente. Mesclando-os, poderiam ser Dante, Shakespeare, Rembrandt, Newton, Einstein. E nesta estatura... Falta só um para completar. Falta só um, mas é difícil a escolha,
Mas enfim, ponhamos, embora já numa escala diferente, Ibsen. Têm passado pelas suas mãos algumas gerações de alunos seus. Sim. Neste momento, pelo milagre da técnica, pode dar-se a possibilidade de haver muitos à escuta. Quer dirigir-lhes uma frase de mensagem? Por que não? Terei muito prazer em que estejam a escutar neste momento as minhas palavras, alguns daqueles que as escutaram noutro tempo e noutro lugar, e de quem tenho indistintamente as melhores recordações. Quando um dia se aproximar aquele momento em que vai atingir o seu limite de idade no professorado, acha que o vai desgostar? Não. Creio ter o bastante para me ocupar sem ser nas aulas. E a única coisa que posso estranhar talvez um pouco, mas sem que isso constitua uma fonte de desespero, de desânimo, seria o contacto com essa gente sempre nova e sempre renovada, contacto que me tem dado sempre todo o prazer. É mesmo, devo dizer, a única coisa simpática na vida de professor é o contacto com os cursos. Todas as mais obrigações burocráticas, sejam elas quais forem, são totalmente aborrecidas e delas deviam dispensar-se 90% sem nenhuma espécie de exagero. Mas em todo caso, sabendo-se fisicamente bem, intelectualmente em forma, não é desagradável para si interromper só pelo facto de aparecer aquele dia? Não, foi exatamente a mesma coisa que se eu tivesse pedido aquela chamada licença sabática que nos dão durante 6 meses e que representam exatamente o mesmo estado. É uma simples interrupção. Gosta de teatro? Muito, enormemente. Nunca pensou escrever uma peça de teatro ou já escreveu sem que eu saiba? Sim, já escrevi várias. Mas não publicou? Pois não. E foi alguma vez representado o seu teatro? Uma vez, por exceção, apareceu-me em casa de um ator muito conhecido, Araújo Pereira. Que eu nunca tinha visto, ou pelo menos com quem nunca tinha falado. E surpreendeu-me com esta pergunta. Se eu lhe cederia uma peça que ele desconhecia, claro está, porque ela ainda hoje está em manuscrito, para uma representação sua. Num teatro experimental que ele tinha? Não, num teatro experimental, não, uma noite especial com aquela peça que ele queria representar. Ele não a conhecia. Tinha lido num livro do escritor que foi meu condiscípulo, Fidelino Figueiredo, uma análise dessa peça que se destinava a ser prefácio se ela se imprimisse. E como ela não se imprimiu, o Fidelino Figueiredo publicou entre os escritos menores, entre uma coleção de escritos menores, publicou esse prefácio. Araújo Pereira conheceu e teve curiosidade de ver a obra em virtude do prefácio. Claro. E representou uma vez. Uma única noite. E nessa noite houve um crítico amável que disse que era lamentável que eu tivesse desistido de seguir aquele caminho e tivesse só feito aquela peça. É claro que eu tinha lá mais, e ainda recentemente se imprimiu, embora se não tivesse representado, uma que foi escrita em 1920 e que se chama Judite. Em todo caso, não ambicionaria ver as suas obras de teatro representadas? Seria admirável. Eu suponho mesmo que escrever uma peça de teatro e não desejar que ela se represente não é normal. Mas uma coisa é desejar que ela se represente, outra coisa é fazer diligências um pouco humildes, digamos, para que elas se representem. Aparecerá um dia outro Araújo Pereira a bater-lhe à porta? Só se for assim. Fiquei contente de falar-se no Araújo Pereira. É realmente uma pessoa por quem eu tenho uma ternura enorme, porque foi realmente meu mestre de teatro. Gostei realmente nesta entrevista de poder recordá-lo. Agradeço-lhe sinceramente ter dado uma hora da sua vida aos ouvintes que escutaram esta palestra e que de certo foi muito agradável para as pessoas que o conhecem e que têm realmente a maior admiração pela sua obra e enfim, até pelo seu valor pessoal. Muito obrigado por ter vindo ao nosso microfone. Com o maior gosto trouxemos hoje a esta rubrica o espírito vivíssimo do professor Vieira de Almeida. De uma vida interior intensíssima, largamente compartilhada com os seus amigos, os seus alunos e os seus ouvintes, o professor Vieira de Almeida tem conquistado ao longo da sua vida verdadeira multidão de admiradores. Estamos certos de que muitos dos nossos ouvintes, antigos alunos do professor Vieira de Almeida, devem ter sentido uma sensação de regresso à juventude ao escutarem este diálogo com o seu querido mestre.